Fala pessoal, boa noite para todos. Hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre o setor de bares e restaurantes aqui na cidade do Rio. Nosso convidado é o Fernando Blower, presidente do Sind Rio. E é um setor que foi bem impactado. Bate-papo, agora foi. Opa! Pô, e aí, Rafael, tudo bem, E meu amigo? aí, tudo certo? E você? Tudo bom, tô ajeitando aqui o suporte que a tela fica É, dividida, né? eu também Pronto. estou aqui me colocando para conseguir resolver. Fernando, boa noite, meu amigo. Mais uma Boa noite, vez, cara. é sempre bom a gente conversar quando a gente consegue estar juntos. Geralmente é na luta para conseguir algo que seja para ajudar o setor de bares e restaurantes, que foi muito impactado na pandemia. A gente até fez uma live mais pro início, né? Exato. Quando a gente falou muito sobre os problemas principalmente com relação aos créditos que não chegavam na ponta, estavam naquela situação ruim. Continuam na situação. Ó, você falou de crédito, o celular até caiu, Ele cara. O caiu até, negócio, até derrubou. nem meu celular aguenta. Tá mais. Esse papo de crédito. Bom, não, que realmente é um dos assuntos principais, mas desculpa, continua. Nada. Mas beleza. E assim, a gente ficou de marcar essa live, primeiro para a gente atualizar informações que estão acontecendo em todas as esferas de governo. Vamos contextualizar um pouquinho, né, a situação quando veio a pandemia. Vocês sempre buscaram, assim, de Rio e todos os parceiros aí do setor de bares e restaurantes buscou interlocução com as várias esferas de governo, federal, estadual e o municipal. Não sei se a sua internet ou a minha que tá meia bomba aqui. Tá me ouvindo bem? Oi, voltei. Eu botei outra rede aqui que estava falhando. Vamos lá, Ah, então desculpa. tá bom. E a gente desde o início tentou buscar as interlocuções com os governos federal, estadual e municipal, para que dentro de cada esfera as ações relativas ao setor de bares e restaurantes pudessem ser abordadas naquele início de pandemia, especialmente depois que veio o decreto determinando o fechamento de todo o setor, e naquele momento deixando só à disposição o delivery e o takeaway, que mesmo assim ainda foi uma luta, né? Exato. Até eles entenderam o que era o takeaway, teve que rodar ele bem e explicar. Mas vamos tentar lembrar, então, só para contextualizar, o início. Governo federal, as medidas de linha de crédito. Governo estadual, principalmente acho que com relação às concessionárias, eu não lembro como é que ficou em relação ao ICM. O governo federal teve as MPs também, né, do contrato de trabalho, Sim. e as outras que vieram para tentar ajudar. E no governo municipal a gente tentar uma interlocução porque tratava diretamente do fechamento do setor, de que ações poderiam se fazer, como poderia trabalhar naquele momento de dificuldade, e, claro, os tributos municipais, aí levando IPTU, taxa de uso de área pública, taxa de licença sanitária, né? Tudo que vinha em relação ao setor. Vamos dar uma lembrada aí inicial, como foram as Tá. conversas com o governo federal, estadual e municipal logo de cara. Bom, deixa eu tentar aqui resumir, porque realmente, como você falou, cara, foi É, muita frente ao mesmo tempo. Tem sido, pra gente, 3 meses muito intensos, né? Logo em março, com a pandemia chegando próximo do Rio de Janeiro, e a gente sabendo já que com a situação como ela estava na Europa, a gente sabia que quando chegasse aqui não ia ser fácil. E o governo do estado, em primeiro lugar, depois a prefeitura, já começaram a conversar sobre medidas restritivas. Então, a nossa atuação foi muito significativa no primeiro momento. Primeiro, para retardar um pouco as medidas mais restritivas e permitir que os estabelecimentos tivessem tempo suficiente para se organizar, né? Para ver equipe, estoque, etc. No segundo momento, a gente conseguiu, como você bem lembrou, a manutenção do delivery e do takeaway, que a gente sabe que não é uma solução para todo mundo. As nossas pesquisas apontam que pelo menos metade dos estabelecimentos está totalmente fechado, não está funcionando nem com delivery. A outra metade que funciona com delivery, em geral, o delivery não é suficiente para pagar todas as contas. Ele só ajuda ali ao giro, né? Aquele pequeno caixa para dar conta das despesas mais prementes. E aí a gente começa logo. o Pode percentual, falar. mais ou menos, do delivery e takeaway, que em termos do custo geral de um Vamos lá, quando estabelecimento? eles usam as plataformas, né? A gente tem aquelas grandes plataformas que todo mundo conhece. Você tem dois mecanismos. Você tem onde ele é só um marketplace, ou seja, ele só vende e você entrega, você faz todo o trabalho.
Nisso eles estão cobrando de 8% a 15%. E quando eles fazem o full service, que é quando eles também fazem a entrega, o recolhimento, o pagamento. Isso aí pode ir de 21%, 23% a chegando a 27%. Durante a pandemia diminuiu-se muito essas taxas, então pouca gente está pagando o 27%, mas a gente sabe que isso vai aumentar. Logo no início, o Sindri também firmou uma parceria com a RAP, que baixou significativamente para associados, e aí depois o iFood e o Uber Eats começaram também a anunciar medidas, tá? Então essa foi uma frente que a gente entrou, e depois disso a gente começou a trazer também outros fornecedores e ferramentas para estimular o delivery próprio das empresas. Essa é uma coisa que ficou muito forte, né? A gente tentando atrair para os nossos canais e evitar de pagar essas taxas que a gente sabe que são proibitivas e levam todo o lucro do negócio. Eu, particularmente, nesse período do distanciamento social, eu utilizei muito delivery né, para pedir comida todo dia, né? E em nenhum momento eu liguei para o iFood, para o Uber Eats. Tentei fazer sempre direto com o estabelecimento, né? Sabendo da dificuldade que se tem e daquela nossa luta lá na Câmara com o projeto. Mas não, você é um conhecedor, né? Você conversa muito com a gente, entende as nuances do que está por trás. Muitas vezes o público em geral não entende mesmo. Ele às vezes até acha que todo aquele dinheiro que ele está pagando para o restaurante. Ele não entende que tem toda uma cadeia ali no meio, né? Para você ter uma noção, os entregadores de iFood estão programando uma greve nacional para o dia 2 agora. Então, no dia que os restaurantes estariam abrindo, talvez a gente tenha esse tipo de problema. Então, é realmente muito complicado, porque é uma plataforma onde a gente tem 3 elos, né? O restaurante, o entregador e a plataforma em si. 4, né? Se você botar o cliente junto. E, na verdade, os entregadores e os restaurantes estão sofrendo muito com isso. Então tá difícil ganhar dinheiro com isso, né? Então, é uma situação muito complicada. E aí você trouxe aquele projeto de lei que foi debatido extensivamente com a gente desde 2019. Eu considero uma enorme vitória. Só tenho a agradecer por essa interlocução. E é claro, também aos outros vereadores que votaram a favor e tal. E a gente aprovou, né, na Câmara dos Vereadores recentemente um projeto de lei que inviabiliza que as plataformas coloquem ilegais ali dentro. E aí, muito claro, a gente estabeleceu o seguinte: nós não somos contra delivery, contra as chamadas dark kitchen, que são aqueles operadores que vendem só no delivery, não é nada disso. A gente só é contra concorrência desleal. Então, se eu tenho um restaurante que está pagando imposto, tem vigilância sanitária, é fiscalizado, gera emprego, gera imposto, etc., ele tem que concorrer com outro restaurante nas mesmas condições, né? E aí o modelo de negócio de cada um, tudo bem, mas ele tem que se submeter às mesmas leis. E a gente sabe que nas plataformas tinha muito ilegal ali dentro. Ainda tem, só para te dar um exemplo, na época que a gente construiu aquele texto ano passado, né, e você e o Rafael ajudaram participando bastante ali da elaboração do texto final, a gente, quando entrou com o projeto foi passando pelas comissões e ficou apto para votar nesse ano, ainda antes da pandemia, depois entrou a pandemia, a gente foi procurado pelas plataformas, né, por alguns representantes, principalmente do Uber Eats e do iFood. O Rappi não. Talvez até porque o Rappi já tenha ele já tem uma orientação para aceitar realmente os que são legais, né, assim. E agora eles foram lá procurar porque a gente começou na conversa com eles a descobrir que eles têm quase 40% dos estabelecimentos cadastrados sem ter nenhum tipo de alvará ou de licença sanitária, né? Então isso realmente para eles representa um número assim, muito grande, enorme. E aí começaram a ficar preocupados porque viram que o projeto estava andando. Não, e aí, além da questão da concorrência desleal que eu já trouxe aqui, tem a saúde pública, assim, que comida é aquela. A gente pede na nossa casa, vê uma marca bonitinha, uma foto de um sanduíche bonito, bacana, bem feito. Então, para mim tá tudo bem, para você tá tudo bem. A gente vai lá, vai pedir, vai comer. Agora, se eu peço num restaurante que eu vou, que eu conheço, eu já tenho uma noção ali se aquele restaurante é correto, não é, como é que pela postura das pessoas. Agora, numa cozinha de delivery, você não consegue ver, o cliente não vê, ela é invisível. Então é importante que as autoridades saibam onde fica aquela cozinha e possam fiscalizar. Acho que é isso que a gente está trazendo. E só para explicar quem ainda não está muito familiarizado como foi esse projeto, foi uma lei, né? Na realidade, a gente apresentou o projeto, ele foi aprovado, se tornou lei. E trata, em resumo, do seguinte: você tem a plataforma do iFood, do Uber Eats, quando clicar lá na cidade do Rio de Janeiro, a plataforma vai ser obrigada a colocar um link do lado dos estabelecimentos ali cadastrados,
que o consumidor possa ter o acesso à licença sanitária e ao alvará de estabelecimento. Então, por exemplo, quem hoje não tem alvará, mas está lá na plataforma, porque é muito fácil hoje, essa plataforma ela não tem muito critério para aceitar uma inscrição, né? Você bota o teu nome, bota um endereço qualquer, um telefone qualquer, não necessariamente o endereço que a cozinha existe, mas algumas cozinhas não têm, infelizmente, algumas pessoas não se preocupam muito com a questão sanitária. E por isso não pagam o imposto, não pagam a taxa de licença porque não tem o licenciamento, não pagam o alvará que os estabelecimentos normais pagam. E claro que isso causa uma concorrência desleal. Então os preços são mais baratos, eles têm, parece que, uma preferência, às vezes, do iFood, dos outros, para aparecer mais vezes ali como para que o consumidor possa ter acesso mais a eles. E isso gerava um problema enorme, tanto com relação ao setor, quanto com relação aos consumidores, que, quando tinham problemas, não sabiam para quem que eu vou reclamar e como eu chego até o estabelecimento que me vendeu, de repente, uma comida que não estava boa. Não tinha como chegar. A vigilância não tinha como fiscalizar. E a vigilância sanitária é a seguinte, ela fiscaliza os legais. Aí, quando é o ilegal, não passa. Né? Não consegue. E isso, assim, foi um projeto onde o pessoal da vigilância sanitária do município, eles estavam assim, bem alinhados em querer aprovar logo isso também. Elogiaram bastante, né, o nosso texto construído. E acho que a partir de agora, a gente teve há poucos dias, aí, um pouco antes, tem uns 10 dias que a gente teve com o prefeito, não lembro agora, uma semana, 10 dias. Mais ou menos isso, uns 10 dias. E ele, junto com o pessoal da Vigilância Sanitária, e primeiro ele se comprometeu a sancionar o projeto. Ele queria até fazer uma divulgação nas mídias sobre ele, dando a canetada, sancionando o projeto. E segundo, a Márcia Rolim e o Flávio, que estavam na reunião com a gente, se comprometeram, assim que sair a sanção, eles vão dar prioridade a fazer logo a regulamentação pela vigilância para que a lei possa entrar em prática o mais rápido possível. Tá? Então, só para que todo mundo saiba, a Márcia está só aguardando o comando e ela vai fazer essa regulamentação de forma muito rápida. Assim que sair publicada a sanção da lei no Diário Oficial, tenho certeza de que a vigilância vai conseguir fazer rapidamente a regulamentação para que essa lei fique valendo o mais rápido possível. E para as pessoas que ficam, mas poxa, será que as pessoas no momento ruim de pandemia vão ter dificuldade? O licenciamento hoje no município é rápido, hoje é tudo eletrônico. Entrou no site da vigilância, você consegue ter no dia o seu licenciamento. A consulta prévia de alvará para o estabelecimento também é tudo feito de forma eletrônica. Então não tem problema de não querer licenciar, é tudo feito eletronicamente e rápido. Né? Não tem desculpa. E todo mundo que quiser fazer da forma correta é só se licenciar que vai poder ter o cadastramento lá nas plataformas. E assim, mais uma lei aí que a gente vai conseguir realmente ajudar bastante o setor. Mas vamos em frente lá, continuar falando aí das articulações, governo federal e estadual. Não, acho que tem duas pautas hoje muito importantes. Eu queria falar com você depois, acho que é importante não se esquecer, porque tem sempre aquela limitação de tempo do Instagram, a gente acaba se perdendo. Mas falar sobre os protocolos de reabertura, né? Sobre como a gente vai ter que se portar, o que a gente concorda, o que a gente está pleiteando, e também sobre mesas e cadeiras e calçadas, vagas, que a gente tem. Sim. Acho que muita gente está querendo saber sobre isso, né? Mas eu acho que dois assuntos no plano federal ainda, Rafael, que são muito quentes. Primeiro é a MP 936, que é aquela de suspensão ou redução de jornada e salário, que foi aprovada já há um tempo e está aguardando ainda a sua renovação e conversão em lei, né? Como é que a gente está nesse momento? Já passou pelo Congresso, ou seja, já foi aprovado pelo Senado e pela Câmara a possibilidade do Executivo estender esses prazos. Está faltando agora sanção do presidente e regulamentação. Todos os indicativos que a gente recebe de Brasília levam a crer que a qualquer momento essa regulamentação deve sair, tá? Agora, como dizia o meu primeiro chefe lá, quando eu era estagiário ainda de direito, ele falava: Fernando, promessa é dívida, promessa é dúvida. Então assim, vale o escrito. Certo mesmo é diário oficial. Diário oficial a gente ainda não tem. Eu sei que tem muita pressão de várias organizações nacionais e o Sindicato está participando bastante desses debates através dos nossos parceiros, de outras instituições também juntos. E há um convencimento por parte do Ministério da Economia de que o nosso segmento de bares e restaurantes tem que ser um dos contemplados. Porque nós somos um dos que mais sofreram. Simples assim, não é favorecimento, não é isso. É que, assim,
bares e restaurantes, de fato, foram os segmentos que mais empregam e mais sofreram, e, portanto, precisam de mais ajuda. Tá? Isso é fundamental para que a gente queira que aconteça rápido e parece que está, sim, bem encaminhado nesse sentido. Vamos aguardar. A ideia é que se prorrogue a suspensão, que era de 60, no máximo 60 dias, por mais 60, totalizando 120, e a redução de jornada e salário, que era até 90, que seja mais 30, totalizando também 120, tá? Então eu espero que isso aí aconteça rápido e vamos ver como é que vai ser. Outro assunto que é muito forte é crédito emergencial. Isso é uma tecla que a gente bateu desde março, tentou de um tudo. Primeiro começamos com a AGRIO. A AGRIO, por causa do regime de recuperação fiscal do Estado, não conseguia mais funding, mais dinheiro, e rapidamente acabou o dinheiro, e ficaram de mãos atadas. Depois veio o BNDES, um monte de promessa que não se realizava, e a gente batendo, cobrando e nada. Veio o FAMP do Sebrae, que até ajudou algumas pessoas, mas que também não foi suficiente para resolver o problema. E agora, finalmente, saiu o tal do Pronamp. E aí a gente vai entender aqui o quanto o Pronamp vai ser suficiente ou não para dar conta do recado. E nesse momento ainda está começando a sair os primeiros empréstimos. A gente sabe que está sendo alavancado, porque dessa vez o governo garantiu 100% do risco. E a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, foi obrigada pelo governo a entrar de frente nisso. A gente fez uma campanha recentemente, Rafael, que certamente você viu, que deu muito resultado. Saiu no Globo, saiu na CNN, saiu um monte de jornal impresso e tudo mais, com depoimento de uma das nossas diretoras lá do Sindiria, a Tereza Corção, e depois a gente botou alguns cards, e o ministro Paulo Guedes respondeu esse apelo logo depois, saiu ontem no Anselmo Góes, o ministro Paulo Guedes respondeu falando: a gente vai ajudar vocês, prometo isso. Então, né, de novo, promessa é dívida, promessa é dúvida, mas pelo menos o recado chegou até lá, e a gente precisa de mais desse tipo de ajuda. São, cara, empresas que empregam mais de 110 mil pessoas só na cidade do Rio, são mais de 10 mil empresas, são dezenas de famílias que vivem disso, comerciantes, empresários, todo mundo precisa de mais de possibilidade de recuperação. A gente sabe que essa recuperação vai ser muito difícil. Então esse ponto, crédito, ainda é um dos assuntos do momento e a gente precisa muito continuar batendo nessa tecla. Perfeito. Agora, expectativa, né? Se Pronamp, ver se as coisas vão realmente fazer com que chegue a ponta, para que todo mundo consiga ter esse respiro. Até porque o Simples, ele só foi postergado, né? Mas ele não foi feita a isenção. Então, exatamente, quando chegar lá em outubro, novembro, dezembro, todo mundo vai ter que pagar de novo, né? Então, não, e esse é outro ponto. Vai precisar de um mega refis, não tem jeito. Tá todo mundo endividado. Teve gente que já chegou com parcelamentos e acabou não conseguindo pagar em dia, e tinha gente até que estava mais ou menos em dia, mas acabou deixando em aberto. Então, assim, a imensa maioria das empresas, para não ser excluída do Simples, vai precisar de um novo programa de parcelamento emergencial assim que a retomada acontecer. Então é bem importante que o governo federal também se sensibilize e faça isso setorialmente. Eles estão fazendo muita coisa para todas as empresas do Brasil. Cara, tem empresa que não está mal. Tem vários segmentos que estão operando bem. Claro que, no geral, a economia está mal, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas tem segmentos que foram muito mais afetados do que outros. Então não precisa ter medidas que sempre atendam a todo mundo. Vamos olhar para alguns segmentos, bares e restaurantes é um deles, hotelaria, outro. Tem vários segmentos que sofreram muito mais do que outros. Então vamos olhar para eles e resolver eles, entendeu? Isso eu acho que é importante a gente olhar. Bem, vamos lá. Vamos falar então dos protocolos e depois a gente segue para mesas e cadeiras, né? Inicialmente, quando foi começando a se falar de reabertura, se colocou que, a princípio, teve aquela dúvida que o Estado falava uma coisa, a Prefeitura falava outra. E muita gente começou a me perguntar e perguntar para todo mundo qual que vale para a gente. Então, as cidades que têm os seus decretos, as suas especificidades, e que colocaram ali as suas regras, especialmente a capital do Rio, valia sempre o decreto municipal. O decreto do governo estadual valeu para muitos municípios que não tinham algum norte, ou não tinha algum planejamento definido para a reabertura, ou então para aqueles decretos que vinham se sucedendo no momento da pandemia, né? ou então aqueles estabelecimentos que ficam entre dois municípios e que estão no meio do caminho, então o Estado acaba regulando. Mas, no geral, sempre valeu da Prefeitura. E a Prefeitura sempre botou que o bar, restaurante tinha que ficar fechado, com o delivery takeaway, e quando reabrisse no primeiro momento, falavam em 1/3 só da capacidade, não metade dela, e uma certa distância em termos de metragem quadrada por pessoa.
né? Se não me engano, era 4 metros quadrados por pessoa, podendo usar só 1/3 da sua capacidade. E isso inviabilizava economicamente qualquer bar que fosse reabrir, ou restaurante que fosse reabrir. E a gente conseguiu também, naquela reunião com o pessoal da Vigilância Sanitária e com o prefeito, falar dessa questão da inviabilidade econômica de se fazer um protocolo daquela forma. Foi aí quando você entrou no circuito explicando, né, quais eram as normativas necessárias, mínimas, para que se conseguisse ter um mínimo de condição. Então, fala um pouquinho para a gente desses protocolos, tanto com relação à prefeitura, mas como vocês estão se preparando para quinta-feira, quando tiver a reabertura oficial dos bares e restaurantes. Bom, vamos lá. Você lembrou bem aí um retrospecto nosso que foi importante. Você atuou muito nisso ao nosso lado, ajudando a abrir portas também e a fazer os nossos pleitos serem ouvidos. Realmente tem sido, desde que a abertura começou a ser comentada, né, uma luta nossa grande junto à prefeitura para chamar para o diálogo e para a razoabilidade. O que a gente quer aqui nesse momento? A gente queria de uma discussão do que é possível ser cumprido, de tal forma que a gente respeite, obviamente, a segurança das pessoas, dos clientes, dos funcionários, da saúde da população de um modo geral, mas que também seja execuível por parte dos estabelecimentos. A gente está falando aqui de 75% das empresas são de pequeno porte. Não tem dinheiro para ficar contratando consultorias, fazendo uma série de reconfigurações e reformas. Não existe isso. Quer dizer, tem que ser uma coisa pé no chão e razoável, fácil e objetiva que todo mundo consiga cumprir. E aí a gente é surpreendido com uma resolução que é imposta pela prefeitura e pela vigilância sanitária sem discussão prévia. E aí depois é que eles chamam para conversar. Aí está errado. Tem que conversar antes e decidir depois. É assim que deve ser feito num sistema democrático republicano. Bom, dado que foi imposto para a gente começou a fazer pleitos formais, expedir ofícios e recomendações. A gente já tinha um trabalho prévio. Isso tudo está no nosso site. Quem estiver seguindo a gente, não deixe de dar uma olhada, cinderio.com.br. Dá uma olhada também no nosso Facebook, Instagram, LinkedIn. Tem muita informação legal lá. Mas principalmente o site virou um grande banco de informações. E lá a gente tem protocolos de segurança propostos, construídos junto com associações nacionais, com especialistas, com médicos, de tal forma que a gente faça as coisas de maneira segura e responsável. Porém, que seja, como eu falei, razoável. Então, a gente conseguiu já começar a reverter as primeiras regras muito restritivas, né? Tivemos algumas vitórias nesse meio do caminho. O que está valendo agora para o dia 2? Primeiro, limitação de horário até as 23 horas, sendo que os shoppings vão funcionar só até as 20, tá? Quem tiver loja de rua até as 23. Depois, limitação de capacidade. E essa limitação de capacidade de distanciamento vai ser calculada da seguinte forma. Você primeiro calcula a sua capacidade com uma pessoa até cada 4 metros quadrados da sua área total. Então vamos dizer que a sua loja inteira, não só o salão, a loja inteira tenha 100 metros quadrados. Então você pode botar 25 pessoas ao mesmo tempo. É isso. Depois você tem que ver o distanciamento entre as mesas. E esse é um outro ponto de discordância nosso. A vigilância fala de 2 metros. Então o que está valendo hoje são 2 metros entre mesas. Essa é a regra. Todo mundo tem que saber qual é a regra. No âmbito do Estado, está se falando de 1,5 m e a gente defende 1,5 m. 1,5 m é a norma da OMS, é a norma que vai ser adotada nos Estados Unidos e é o que a gente sabe que é razoável e mais possível. Vai ser em São Paulo também e em outros lugares. Bom, além disso, uma outra vitória recente foi que fossem considerados possíveis que mesmo os grupos sociais, grupos de convivência, estivessem na mesma mesa. Então, se eu venho com você... O famoso mesão, né? O mesão de 8. Exato. A mesa que todo mundo junto. Se somos a mesma família, viemos juntos, ou estamos no trabalho juntos e sentamos juntos, cara, se era para contaminar antes, já tinha contaminado, se a gente chegou junto. Depois pode sentar junto, entendeu? Não tem por que separar. Então isso foi permitido também. A única ressalva é que quando houver mesas coletivas, ou seja, aquelas mesas compartilhadas entre pessoas diferentes, que só 50% da mesa seja ocupada, tá? E, além disso, depois vão ter uma série de outras coisas. O que eu acho importante? Aí, tirando as normas da resolução da vigilância, o que eu acho importante, sobretudo, tá, gente? Isso que eu acho que é o recado principal. A gente tem que passar para o nosso cliente que a gente está aberto, mas com responsabilidade. Então, comunicar muito bem as medidas de segurança que a gente está tendo, que os funcionários estão bem treinados e sabem os procedimentos. Então, consultem o manual do Cindy-Rio, informem eles, façam treinamentos. A gente vai em breve disponibilizar também vídeos explicativos, etc. Porque é importante que as pessoas saibam que dá para consumir sem
grandes riscos. Risco zero, gente, é ficar trancado em casa, mas a gente não vai poder ficar para sempre. Então não é risco zero, é óbvio que não. Mas é aquele risco calculado com responsabilidade, né? Então, por exemplo, não existe, tanto a OMS quanto o governo, a autoridade americana e a Anvisa já falaram que não há risco de contaminação por ingestão de alimentos. Então o risco é o contato próximo. Então se o funcionário estiver bem protegido, já é uma grande coisa. Então esse é o cenário geral. E aí tem outras medidas que são importantes, como, por exemplo, novas tecnologias, quem puder ter um cardápio digital é uma coisa interessante. Melhor, né? Do que aquele papel. Quem não puder, pelo menos um plastificado que facilite a limpeza, né? Quem puder ter pagamento sem a maquininha, às vezes já por celular também é legal. Quem não puder, bote um plástico na maquininha para poder facilitar a limpeza com álcool. Disponibilize álcool gel em vários locais do estabelecimento, na entrada, no banheiro, nos corredores, para o cliente poder se higienizar sempre, né? Então, são pequenas medidas que vão ajudando ali. Botem cartazes informativos e tal, para mostrar para o seu cliente que, assim, olha só, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem responsabilidade, mas a gente está operando também dentro dessas normas. Acho que isso que é a mensagem principal que a gente pode falar em termos de segurança. Só relembrando e reforçando o que você falou, nessa fase, há uma restrição com relação ao fechamento dos bares e restaurantes. Eles têm que funcionar até no máximo 23 horas. Né? Se não me engano, só na quarta ou na quinta fase na quinta fase que eu acho que muda, das 23 para sem restrição de funcionamento. Assim como música ao vivo. Também nesse momento não pode colocar música ao vivo. Tá? Isso é importante dizer. Pelo menos na 3A, na 3B não podem. Com relação ao self-service também é bom dizer, o Fernando. Bem lembrado, bem lembrado. Porque ele está proibido. E tem muitos restaurantes que vão ter que se adaptar de alguma forma. Então, eu tive até algumas pessoas, amigas conhecidas, que funcionam como self-service, falaram, até o Zequinha lá de Vila Isabel e outros, falaram assim para mim: Rafael, uma sugestão boa talvez fosse colocar o modelo de self-service, aquele que o Delivery Tropical usa. Né? As pessoas lá servindo com aquela proteção, isso é um self-service. Então, talvez fosse uma forma de você colocar isso como padrão para que todos que queiram funcionar como self-service funcionem dessa forma. Então, não sei como é que você vê isso, como estão as conversas em relação a isso também. Vamos lá, isso você tocou num ponto importante, ainda bem que você lembrou, tá vendo? Isso é bom conversar com quem conhece da coisa. Primeiro que, olha só, gente, pedir desculpa para todos. Eu sei que tem muita gente botando muitas perguntas e mensagens, e, cara, é quase impossível pra gente olhar tudo e responder tudo ali. Exatamente. Infelizmente, eu peço desculpa de verdade. Se eu pudesse, eu realmente falaria com todo mundo e responderia tudo. É que eu vi uma rápida, assim, de relance falando luva é obrigatório? Não, não é. Inclusive, é perigoso, porque a mesma luva, depois de muito tempo, ela passa a ser um vetor de contaminação. Se tiver o vírus ali naquela luva, ela vai transmitir. E luva de plástico ou borracha na cozinha com fogo é um perigo, tá? Então luva não é não. Mas vamos lá. Sobre o self-service, isso também é um ponto de divergência nosso com a prefeitura, Rafael. A prefeitura está proibindo o self-service nesse momento, exigindo que haja um funcionário servindo. Então a pessoa entra no estabelecimento, vai dizer o que quer, o funcionário pega no buffet e serve. Essa é uma medida, mas a gente sabe que nesse momento, infelizmente, vários estabelecimentos foram obrigados a demitir. Ninguém quer demitir, a gente quer emprego, quer contratar, mas infelizmente foi necessário para muita gente. As equipes estão enxutas, então você, no pico de movimento, botar mais gente para servir vai ser impossível para uma empresa pequena. Então o que a gente sugeriu no nosso protocolo e vários municípios já adotaram. A vigilância aqui do Rio ainda não. Que alternativamente, na linha do buffet, seja, primeiro, marcado um afastamento entre as pessoas para não ter aglomeração na hora de servir, então tem que servir uma por uma com distanciamento de no mínimo 1 metro. Depois disso, que na entrada do buffet tenha um álcool gel, se puder levar o cliente para lavar a mão, quer dizer, orientar ele, é isso melhor ainda, mas pelo menos que tenha o álcool gel e luva plástica. E ele tem a máscara na hora de servir. Então se ele tiver com a máscara, se ele tiver com uma luva descartável, ele não está compartilhando nada. E ele tem o distanciamento, acabou. É que nem ele está em qualquer outro lugar. Ele está com distanciamento, ele tem a luva, então não tem contaminação ali pelo contato. E ele tem a máscara, então ele não tem o risco de soltar nenhuma gotícula ali por cima do buffet. Fazendo isso, a gente garantiria a segurança da mesma forma e permitiria a viabilidade dos sistemas de buffet, self-service e aquilo que são
fundamentais para muitos restaurantes. Tem muitos restaurantes que não conseguem se adaptar, não dá tempo, não tem dinheiro para isso, entendeu? Então a gente queria muito que essa fosse considerada uma opção por parte da vigilância. Essa é então é uma luta para a gente estar aí firme com relação à vigilância e vamos brigar em cima disso. Vamos sim, conto muito contigo, viu? Por favor. Está no prazo de conseguir fazer isso, porque, e só para retificar uma informação, a restrição de horário ela termina na quarta fase. Então, a partir do dia 17 de julho, já não tem mais a restrição de acabar, de ter que fechar o estabelecimento às 11 da noite, tá? Isso vai acabar no dia 17 de julho, na fase 4. Okay. E vamos agora a um outro assunto que é o que talvez muita gente esteja esperando, é com relação às mesas e cadeiras. Desde o ano passado também, a gente quando fez os projetos, tanto dos aplicativos quanto das mesas e cadeiras no ano passado, a gente ainda não tinha nada de pandemia, a gente não adivinhou, a gente estava simplesmente fazendo coisas que realmente eram importantes para o setor. Quando a pandemia chegou, isso tudo se tornou não só um pleito legítimo, mas também necessário para a segurança da população. Então, tanto o caso de você ter o cuidado com a manipulação do alimento nos aplicativos que fazem delivery, e agora as pessoas poderem usar as áreas mais arejadas, as áreas mais abertas, as calçadas e a rua, com certeza vão ser importantes para esse pós-pandemia, para esse momento da retomada e de mais segurança para que as pessoas tenham um nível de contágio menor, né? Então, já tinha essa briga, porque a gente apresentou lá no ano passado aquele projeto de lei complementar, criando uma nova regulamentação para todo o licenciamento de mesas e cadeiras. E isso foi falado também na reunião em que a gente participou junto com o prefeito e com a Vigilância Sanitária, que o projeto, como ele tem um trâmite para correr, né, pode não ser tão rápido para votar. E vocês falaram que seria interessante se tivesse algum decreto que já pudesse ajudar a gente nessa retomada, né? Porque a gente vai precisar estar na rua. O salão já vai ter ali o limite de 50%. E a gente precisa estar na rua, as pessoas precisam estar na rua porque o ambiente é arejado. E acho que eles acataram, eles acataram. Alguns dias depois, quando já estava se falando da reabertura dos bares e restaurantes no dia 2, o pessoal da Secretaria da Fazenda e da Vigilância me ligou, a assessora do prefeito me ligou, falando do projeto, perguntando, falando sobre... pegaram o nosso texto do projeto de lei, compararam com o que tem hoje na realidade e fizeram um decreto ali no meio termo. Um pouco melhor do que a regra atual, mas ainda mais restritivo do que o projeto de lei que a gente pretende colocar lá na Câmara, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas regras para que as pessoas possam entender como vai ser. Inclusive, a gente tem que aguardar as resoluções da Secretaria de Fazenda para regulamentar esse uso nas calçadas. Vamos passar aqui o seguinte. Atualmente, não pode usar vagas de estacionamento. Por exemplo, você tem um estabelecimento, você tem a vaga de estacionamento em frente, você não pode usar. Assim como também, em termos normais, com exceção de algumas áreas de polo que tem decretos específicos, alguns polos gastronômicos, você tem o uso da área do vizinho, né? O vizinho que é um estabelecimento que não é do ramo gastronômico, ele fecha as portas e você ali poderia, no fim de semana, usar a calçada do vizinho para fazer o uso de mesas e cadeiras ali, né? Vamos falar um pouquinho dessas regras todas, do atual, do decreto atual que foi publicado, e comparar um pouquinho com a regra que estava vigente e com que o projeto de lei complementar pode depois suplantar. Vamos lá. Está me ouvindo, Fernando? Desculpa, não, Rafael. Não, deu uma falhadinha. Eu não entendi a tua pergunta, tua chamada no final. Você estava falando do projeto de lei de mesa e cadeiras e do decreto. E aí deu uma falhada. Isso. Em resumo, a gente tem uma legislação atual e tinha o meu projeto que a gente estava pronto ali para votar. Sim. E a prefeitura pegou o nosso projeto, comparou com a regra atual e fez um meio termo, né? Tentando melhorar um pouquinho em relação ao que está, ainda um pouco mais restritivo do que o nosso projeto de lei. Então, vamos bater alguns pontos aqui em relação à vaga de estacionamento, aquelas vagas de carro, ao uso dos estabelecimentos vizinhos, a largura e o uso de calçada, né? E a questão do afastamento frontal. Como você viu esse decreto e o que você está esperando aí dele? Vamos lá, eu acho que esse decreto foi um grande avanço, ele ainda não resolve tudo. Eu acho que o nosso objetivo principal continua sendo a aprovação
do projeto de lei complementar de sua autoria, que a gente trabalhou junto lá desde 2019, olhando detalhe por detalhe, pensando a coisa como um todo. Então, assim, primeiro porque decretos mudam ao sabor do vento. Leis até podem ser revogadas, mas a gente sabe que é mais difícil, né? É um processo muito mais demorado. Exato. E de maior debate. Então, uma lei vai gerar segurança jurídica. Ninguém abre um bar e restaurante para funcionar um mês. Quer dizer, você abre com um projeto de longo prazo. Então, é importante ter uma lei dando amparo a isso, para a gente ter segurança para investir a longo prazo. O cara que investe em bar e restaurante já é um guerreiro, já é um herói. Ele precisa, cara, ter essa segurança, entendeu? Ele precisa ter apoio e de saber que ele vai poder tomar determinadas decisões. Essas decisões não vão ser revistas a qualquer tempo. Então, eu acho, reafirmando aqui, o projeto de lei que a gente está trabalhando lá contigo, de sua autoria, é fundamental e é o objetivo principal. Eu acho que, inclusive, a Câmara como um todo tem que ser sensível para votar ele o quanto antes num pacote de fomento e de retomada do setor. Não é uma coisa para gerar efeitos no futuro, é para agora. Tem que acontecer. Bom, enquanto ele não acontece, de fato o decreto, porque o decreto, pelo menos, abre uma janela de aprovação mais rápida e de flexibilização daquilo que vigora, permitindo, inclusive, vaga de carro, que era uma coisa que era proibida. Né? A gente sabe que tem vaga de carro ociosa, a gente sabe que os bares e restaurantes vão precisar de espaço aberto, as pessoas vão se sentir mais seguras também de estar no espaço aberto, e mais, vamos pensar, gente, está todo mundo trancado em casa há muito tempo, vai ser importante, eu acho, até para o astral da cidade, essa ocupação pública, as pessoas estarem mais em locais abertos, pegarem um sol, respirarem, confraternizarem. A gente precisa levantar nosso astral. Tá muita gente perdeu emprego, muita gente teve diminuição de renda, muita gente faliu. Tá difícil, cara. Então vamos ter uma cidade que possa também respirar um pouquinho. Acho que a gente vai precisar tentar botar disso, tudo né? um pouco mais alegre, né? Porque tá tudo Exato. muito... E os bares e restaurantes podem exercer esse papel. A gente é fundamental para a cidade como um todo, para o turismo, vai demorar para retornar. Tá. A gente tem uma condição melhor. Aí. Oi. Pronto. Tá me ouvindo, Fernando? Oi. Acho que falhou um pouquinho de novo aí a internet. Agora voltou. Você voltou. Ela tenta te cortar. Voltamos. Ela voltou já. Então tá, a gente vai ter que aguardar o seguinte. Eu falo demais, aí a internet corta para deixar você falar, entendeu? Ele hoje teve a reunião com Guerra lá da Secretaria de Fazenda. É a edição natural aqui da coisa. Essa semana talvez ainda já editem alguma resolução para falar dessas vagas de estacionamento em frente aos estabelecimentos. Então, em São Paulo e outras áreas tinha o que vocês chamavam de parklet, e que aqui vai poder usar a vaga da rua do estacionamento, tá? Então, que fique bem claro. Isso consta também no nosso projeto de lei complementar, e o decreto agora que a Prefeitura publicou está colocando isso. Então, foi um ganho bacana. Uso da área da calçada dos estabelecimentos vizinhos, né? Algumas áreas de polo gastronômico têm um decreto específico para fazer esse uso. No geral, não tem essa regra. Mas esse decreto agora, ele colocou essa regra, que desde que tem autorização, obviamente, dos estabelecimentos vizinhos. E o nosso projeto de lei complementar também abrange essa regra de você conseguir usar a calçada do vizinho para licenciar mesas e cadeiras. Né? Agora, é importante dizer que essa parte do uso das vagas de estacionamento e do uso dos estabelecimentos vizinhos não são para todos os dias da semana. Tem que ser sexta, sábado, domingo, feriado e véspera de feriado. É isso, né? Correto. E das 19 até 1 da manhã, tirando domingos e feriados, que é de meio-dia às 22. Né? Então, só para o pessoal ficar bem atento. Sexta, sábado, véspera de feriado, das 7 da noite Exato. Até 1 da manhã. Domingo e feriado, de meio-dia até as 10 da noite. Tá? Isso ainda vai sair publicada a regra numa resolução que a Secretaria de Fazenda vai botar no Diário Oficial. Então, não é para todo mundo sair botando a mesa e cadeira desse jeito. Tem que aguardar essa publicação que vai ter que todo mundo entrar com o processo. Eles botaram até no decreto que eles vão dar preferência a todo esse tipo de licenciamento.
Então a gente vai ter que ficar em cima cobrando, porque vai ter uma quantidade enorme de pessoas querendo fazer o licenciamento, e a Secretaria de Fazenda vai ter que estar preparada para conseguir licenciar rapidamente esses processos. Né? Importante. Com certeza. Exatamente. E vamos também deixar o pessoal ligado que quando tiver isso, a gente vai estar com a nossa assessoria no gabinete à disposição também para ajudar nesses processos. A gente não botou porque está esperando a regulamentação. Então, quando sair certinho, uso de calçada, a gente vai colocar Fernando, lá. Por isso, não deixe de acompanhar também, normal, que a gente vai ter muita informação. Tem que ter no mínimo 4 metros de calçada. Você só pode usar 50% dela. Então, por exemplo, uma calçada de 4 metros, você só pode licenciar 2 metros de mesas e cadeiras. E tem que deixar a faixa livre de 2,5. Então, na realidade, uma calçada de 2 metros, você não pode licenciar nem 2 metros. Tem que licenciar 1,5 metro e deixar os outros 2,5. Uma calçada de 5 metros, você licencia 2,5 e deixa 2,5 de passagem. Algumas áreas de polo têm 1,5 metro de passagem só. No decreto saiu como? Eles tentaram pegar e melhorar isso um pouco. Diminuiu a largura mínima para licenciamento de 4 para 3 metros. O percentual que você pode usar de licenciamento de mesas e cadeiras aumentou de 50% para 60%. Então, vamos lá. Um exemplo. Uma calçada de 4 metros, com o decreto novo, você pode usar até 2,40 metros, né, de espaço. Quer dizer, poderia usar até 2,40 metros, mas você tem que deixar... pode usar 2,40 metros, que você pode... você tem que deixar 2 metros de faixa livre para pedestre. Né? Desculpa aí a minha enrolação. Então, em resumo, uma calçada de 5 metros, vou tentar facilitar a conta. Você pode licenciar 3 metros de mesas e cadeiras e deixar 2 metros de faixa livre. Não é isso? Não. Exato. No nosso projeto de lei complementar, a gente ousa um pouquinho mais nessa questão. A gente simplesmente aboliu Exato. a largura mínima de calçada, a gente aboliu o percentual mínimo de uso da calçada e colocou, você pode usar a calçada que você quiser desde que você deixe 1,20 metro de espaço livre para passagem, que 1,20 metro são as regras consideradas mínimas pelas regras de acessibilidade, a ABNT. Então não foi chutado, isso tudo é visto com relação à questão de acessibilidade, regras seguindo o padrão. Em São Paulo já é utilizado dessa forma. A BNT. Não, e mais um ponto. Exato, isso que eu ia falar. Na maior cidade do país está funcionando. Então, assim, a gente não está inventando a roda e querendo fazer moda. A gente está fazendo algo situação bem melhor para se utilizar a calçada e deixando ali o espaço fundamental considerado o espaço padrão de regra de acessibilidade. Então, esse decreto agora novo, ele melhora um pouquinho a situação em relação ao que estava. Ele mantém as áreas de polos gastronômicos, que o decreto específico do polo de 1,5 metro vale, continua valendo, tá? Então, não muda isso. E a gente consegue ter um ganho. Então, o projeto, quando vier para votar, acho que vai ser o principal ganho nosso nessa forma. Eu estou te ouvindo. Pode vir. Travou a imagem, mas a gente está te ouvindo. E aí, Rafael, acho que tem mais um... Ai, meu Deus, acho que eu travei de novo. Não. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo agora. Se você estiver me ouvindo... Vamos que tá. Faltam ainda 15 minutos para a gente conseguir encerrar o nosso papo, então dá tempo para a gente falar. Voltou. Agora sim. Voltei. Como diz um amigo meu, tecnologia é bom quando funciona, né? Mas... a gente usava muito isso. Não, desliga e liga que a coisa funciona de novo. Né? Vamos lá. Vamos lá. Não, eu consegui te escutar. E tem mais um ponto do projeto de lei que eu acho que é muito benéfico, que é o processo ser online e por autodeclaração. E isso é muito importante. É como já funciona com a vigilância sanitária. Então, gera responsabilização sem o menor problema. O comerciante, o empresário entra lá e fala, cumpre os requisitos da lei. Declaro sobre as penas da lei que vou cumprir. E ele tem que cumprir. Se ele for fiscalizado e não tiver cumprido, obviamente vai ser autuado. Mas se ele estiver dentro da lei, ele consegue rapidamente agir. E isso é importante. Hoje, às vezes, demora anos para você conseguir uma licença. Não faz nenhum sentido você esperar anos por alguma coisa. Então, eu acho que esse também é um ganho muito significativo. Exatamente. Então a gente vai aguardar, porque parece que o decreto ele vai colocar ali os anexos, colocando a autodeclaração, né, para os licenciamentos. Esperamos que realmente venha. Eles pegaram até o exemplo também do anexo que está no nosso projeto de lei, que é o que deve ser pelo menos parecido ali publicado,
Talvez mude alguma linha, né, para poder dizer que é lá do decreto, mas o grosso do texto vai ser o que estava ali, né? Então, assim, essas são as diferenças entre a regra atual, a regra do decreto que foi publicado pela Prefeitura e o nosso projeto de lei que vai estar em votação. A gente vai botar para votar para que a gente consiga ter, como você falou, deixar um legado, né? Porque quando você vota uma lei ainda complementar, isso passa por um processo complexo de votação. E se alguém depois quiser mudar e revogar, tem que passar pelo mesmo processo complexo de votação. Diferente de um decreto que você dá uma canetada, você de um dia para o outro, você muda completamente as coisas, muda tudo e não tem nenhum tipo de segurança, né? Pode ser que um dia está de um jeito e no dia seguinte as coisas podem mudar. Então vai ter que fazer a planta, vai ter que dar a entrada, só que o que tem no decreto é que eles vão dar prioridade a todos esses licenciamentos. Uma coisa que é importante dizer, afastamento frontal. O afastamento frontal não dá para você mexer. Vai continuar tendo que ter a exigência do condomínio para uso da área de afastamento frontal. O que a gente conversou com eles é que numa calçada larga você tem a área de afastamento, mas você também tem a área de calçada. Que hoje a prefeitura considera que se o condomínio não dá anuência, você não pode licenciar nada. E a gente conversou, olha, você pode licenciar a parte da calçada. Você talvez não possa licenciar uma calçada de 6 metros. Os 3 primeiros metros, se forem de afastamento frontal, ali não pode. Mas os outros 3 você pode, né? Vamos ver como eles vão se comportar com relação a esse tema e dizer que o nosso projeto de lei, a gente até abordou esse tema da seguinte forma. Continua tendo que ter anuência. Se não tiver anuência, essa área de afastamento frontal, ela pode ser utilizada para contagem daquela faixa livre de passagem de pedestre. Então, se o cara tem 2 metros de afastamento frontal condomínio, tem mais do que 1,20 m que está na lei, então aquele 1,20 m, 2 metros, ele vai poder ser computado para fins de passagem de livre de pedestre, de acessibilidade. E você poderia licenciar toda a parte da calçada, ou seja, não teria uma perda grande. Então, acho que também é um ganho que o projeto de lei acaba colocando aí para todo o setor, né? Alguém perguntou aqui de pagar a TUAP. A TUAP de vocês é trimestral, né? Foi outra vitória que a gente construiu isso ali na Câmara para que a gente tentou compensar um pouquinho, né, essa perda que vocês tiveram nesses mais de 3 meses que ficaram fechados. A gente entrou com um projeto de lei para fazer a isenção de um trimestre de TUAP. E a gente conseguiu aprovar. Primeiro ele tinha sido rejeitado, na Câmara a gente derrubou o veto e ele foi promulgado como lei. Se não me engano, é a Lei 6752/2020, que garante ao setor gastronômico que a TUAP do terceiro trimestre, que é aquela agora que vocês vão receber, ou já receberam, que vence, se não me engano, é 10 de julho, né? Eu não sei de cabeça, mas eu sei que é por agora. É no início de julho agora. Agora vocês vão ter a isenção desse pagamento, que é a TUAP que vale para julho, agosto e setembro. Agora teve uma coisa, Rafael, que eu acho que é importante a gente falar e alertar as pessoas, que é quanto a taxa de vigilância sanitária. Sim. Tá? Venceu hoje. Ela venceu hoje, eu não sei nem se dá tempo ainda para quem ainda não pagou, não sei se o site ainda está emitindo a guia. Eu mesmo paguei da minha empresa hoje. E o licenciamento sanitário tem que ser feito e a taxa tem que ser paga. A gente pleiteou isso, é importante saber que a gente, no nosso ofício para a prefeitura tinha o pleito de postergar de novo esse prazo de pagamento. Não fomos atendidos, mas brigamos por isso. E então, assim, quem for fiscalizado daqui para frente e não tiver com a taxa em dia, pode ser autuado. Então é importante ficar com isso em mente também e o pessoal saber. Quem não tiver pago até hoje, que tem que se regularizar para não sofrer a autuação da vigilância. Exatamente. Essa taxa é aquela que vence no dia 30 de abril. No primeiro momento conseguimos fazer com que fosse postergada para 30 de junho, só que agora não teve mais conversa. Assim, eles não aceitaram um novo pedido para postergação. Esse selo ainda vai ser regulamentado. Tá? Alguém está perguntando aqui do selo, tem que aguardar que também ainda vai ser regulamentado. Né? E teve outra pergunta do afastamento frontal do William. Essa questão do afastamento frontal foi contemplada no decreto? Não mexeram nisso também não. Tá. Teve 2 perguntas também, Rafael, que eu vi rapidamente de relance aqui. Se pode copo de vidro? Pode, sim, não está proibido. Eu até botei obviamente tem que higienizar, claro, entre um uso e o outro. Mas isso você já tinha que fazer mesmo, não é novidade nenhuma. A mesma coisa com talher também, pode usar talher de metal normalmente, não tem problema.
E alguém perguntou de toalhas de pano e guardanapos de pano. Isso sim está proibido por enquanto, tá? Então, guardanapo e toalha de pano estão proibidos sim por enquanto. Exatamente. Acho que essas são as principais dúvidas, o Fernando. Vou pedir para você falar rapidamente aqui desse Festival Delivery Rio, né? Ah, Tem até legal. uma grande amiga minha, que é a Carla Montenegro, que ela participa aí com o grupo do Globo, junto com o Cindy Rio, com vocês. Dá uma passada rapidamente para a gente. Então, vamos lá, isso aí foi uma iniciativa acho, muito bacana, a gente capitaneou e achou o parceiro que era o Globo, que já é um parceiro nosso em outros projetos, como Rio Gastronomia e tal. E a gente estava tentando sempre pensar não só em resolver problemas, mas também em trazer oportunidades, né? Então, trazer luz para aqueles restaurantes que estão trabalhando com delivery me pareceu uma boa ideia. A gente conversou com o Globo e a gente fechou essa parceria e o Globo está botando em todos os seus canais de divulgação e conseguimos o patrocínio também do Santander e da Stella Artois para viabilizar financeiramente isso. Então, é um festival que a gente está trazendo aí o contato direto daquelas marcas, seja independente, seja de rede, com o seu consumidor e priorizando principalmente os canais próprios de venda, como a gente tinha falado antes, né? Os seus sites próprios, telefone, muita gente está fazendo pedido por WhatsApp. Então, a ideia é que eles consigam, por isso, muitos negócios não trabalhavam com delivery, então é uma oportunidade também para trabalhar. Cara, foram quase 250 restaurantes no festival. Foi uma Que bom, receptividade bacana. assim enorme. A gente espera que realmente faça diferença e ajude muita gente. A gente vai continuar nessa briga, né, cara? Trazendo cada vez mais benefícios, soluções e respostas para conseguir atenuar os impactos dessa crise. Eu sempre digo que não tem nada que a gente faça suficiente para zerar o impacto. Zerar não vai ter, Exato. vai deixar cicatriz. Mas a gente vai tentar ao máximo ajudar nessa retomada e nos próximos meses, que certamente vão ser muito difíceis, né? E aí contem com o Cindy Rio, associem-se, a gente precisa também da força do associado, da força do bar e restaurante na cidade do Rio de Janeiro, lanchonetes, enfim, meios de alimentação em geral, porque a gente existe por vocês e para vocês, a gente é parte de um todo, então é muito importante estar junto dos associados para gerar cada vez mais valor. Cobrem da gente, estejam juntos e a gente vai estar lá tentando responder o máximo possível isso aí. Perfeito. Quase finalizando, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Tá batendo uma certa ansiedade nessa reabertura, já que ficou fechado bastante tempo. Dia 2 é depois de amanhã, né? Daqui a pouco já começa. Como você está vendo do teu negócio e todo mundo falando? Acho que o pessoal está meio ansioso para voltar o dia 2 e poder abrir sem ter aquele risco de, poxa, vou abrir escondido, ser fiscalizado. Não, vou abrir dia 2 porque o decreto permite dia 2. E a gente quer de novo mostrar para as pessoas o que a gente é capaz de fazer. Não tá assim? As pessoas não estão se sentindo assim? Tá. Então acho que tem um misto aí de excitação com receio, né? Com apreensão. Porque também não é um botão, uma alavanca que você agora ativa e voltou ao que era. Não, é uma outra realidade, né? A gente não sabe como é que vai ser a reação dos clientes, como é que vai ser o volume de vendas. A gente não sabe direito como é que as restrições vão se comportar na prática, né? Uma coisa é você projetar, outra coisa é você botar na prática e saber se deu certo ou se não deu, né? Então, eu acho que tem também muita ansiedade aí, com razão. Por isso que eu aconselho de novo que todo mundo se informe muito, pegue o nosso manual, dê uma lida, tire dúvidas. A gente tem um canal lá, Plantão Cindy Rio, com e-mail, com WhatsApp. Tentem procurar o máximo de informação para tomar boas decisões. E certamente as pessoas, o recado que eu deixo é, cara, insistam, procurem novas maneiras, adaptem-se. Mas vamos cair dentro, cara. As pessoas vão querer ir para bares e restaurantes mais cedo ou mais tarde. Isso está na alma, está na cultura. E todo mundo vai querer muito procurar isso no seu devido tempo. Então é importante a gente estar pronto, mas continuar acreditando que a gente vai conseguir superar isso juntos, sim, com certeza. O pessoal já me perguntou aqui, algumas pessoas, né? E quinta-feira, como você vai fazer? Você vai visitar algum bar? Eu falei, vou ter que visitar algum, com certeza. Mas quinta-feira é um dia que também vai estar conturbado, porque eu já sei que vai ter votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Câmara. A sessão virtual vai se estender, vai começar um pouco antes, vai se estender. Provavelmente vou ficar livre só por volta das 9 da noite, tem até uma live também. Então, provavelmente entre 9 e 11, eu vou ver se vou aqui perto de casa. Aqui a gente tem o Família Canedo, tem o San Andrés, né, do Zé Maria, a gente tem o Santo Remédio ali do Luiz e do Wagner, tem outros bares aqui perto do Grajaú, que eu moro aqui. Provavelmente na quinta-noite eu vou passar ali nesse meio para dar uma espairecida e relembrar os bons tempos
de copo ali, enquanto eu podia estar tranquilo no bar, no restaurante. Então, acho que vai ser bacana assim, poder estar de volta ali ativa nesse momento, esperando que tudo dê certo e o mais rápido possível as coisas vão se voltando a esse novo normal, mas que vocês possam realmente ter sucesso nessa retomada. Quem conseguiu sobreviver é um guerreiro e que vocês possam realmente ter muita força, que o setor de vocês é importantíssimo para a geração de renda, de emprego e para o setor turístico da cidade. A cidade do Rio, ela respira bar e restaurante. Então, a gente precisa muito de vocês. Te parabenizar, Fernando, você e todo o pessoal do Sind Rio pelo trabalho, pela luta, porque a gente está um acompanhando o outro nessa situação de pandemia e a gente não parou um minuto, né? A gente trabalhou muito, tem trabalhado duro e trabalhado muito, né? Você, assim, direto com o setor, a gente aqui com outras, além do setor, né, outras situações também, ali na Câmara. E a gente tem feito o máximo, a gente está dando tudo que pode. Até brinco falando que pena que eu não tenho uma caneta mais forte hoje, mas eu garanto a vocês que eu estou dando o meu máximo. E parabéns a você, a toda a diretoria do Sind Rio, a todo mundo que está aí nessa guerra, tá? Dá teu recado final, que a gente tem 2 minutos aí. Vamos lá, então obrigado. Eu sou testemunho do teu esforço também. Tenho a te agradecer pela parceria e como você sempre escutou a gente, não só durante a pandemia, mas muito antes disso, a gente já tinha um contato muito direto, próximo, e sempre foi uma porta de entrada para os nossos pleitos e um defensor também de muitas das ideias que a gente tem aí para alavancar os negócios no Rio, para melhorar o cenário de negócio, para fazer os bares e restaurantes terem o espaço e o valor que eles merecem como categoria importante que somos para o turismo, para a economia e para a sociedade como um todo. Então, agradeço a você e toda a sua equipe, como sempre nos receberam, e tenho certeza que vão continuar fazendo esse trabalho na frente. E todo mundo que está assistindo a gente, eu só, no último minuto, contem comigo, com o Sind Rio, com toda a equipe, a gente está empenhado como nunca, trabalhando como nunca, a gente precisa de vocês porque a gente está para vocês, a gente quer, ao máximo, conseguir entregar resultado e fazer os nossos bravos guerreiros aí que estão à frente dos bares e restaurantes dessa cidade terem um futuro melhor. Então, acessem o nosso site, mandem recado, venham para as reuniões presenciais quando for possível, quando estiver aberto, contem conosco e vamos fazer um Sind Rio mais forte para fazer uma categoria cada vez mais forte. Estamos aí para vocês. Um grande abraço aí para todo mundo. Beleza, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela conversa. Questão da TUAP, dos aplicativos, né, das mesas e cadeiras e os protocolos para a gente continuar batalhando junto à vigilância para melhorar ainda mais, né? E vamos à luta, meu amigo. A guerra continua. Vamos em frente, tentando vencer sempre, tá bom? Obrigado, boa noite para você, para todo mundo. Mais uma vez, vamos lá. Valeu. Valeu, aí pela grande abraço. Um beijão aí para todo mundo. Cuida da saúde também e vamos em frente. Rafael, isso aí. Aquele abraço. Valeu, querido. Fernando. Tamo junto. Abraço. Valeu. É isso aí, pessoal. Conversamos hoje com o Fernando Blower, presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes. A gente atualizou sobre as informações que estão aí em relação ao setor e acho que foi importante para conseguir esclarecer. Quinta-feira, dia 2 de julho, está marcada a reabertura do setor e a gente espera que aqueles que conseguiram realmente sobreviver nesse momento conturbadíssimo e dificílimo consigam ter sucesso nessa retomada. Nosso gabinete está inteiramente à disposição de vocês. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!